Mais uma indicação de filme, dessa vez é ação, e conta a história de um soldado americano e um intérprete. Isso se passa no contexto do Afeganistão, né, a guerra que tem entre o Talibã e a dominância no território do Afeganistão, e os soldados dos Estados Unidos estão lá para combater esse domínio. A história dos dois se cruza a partir do momento que o Ahmed se candidata para ser intérprete do grupo onde o John Killen está comandando. John, ele tem muito receio, né, com o Ahmed logo no início, quando ele integra o comboio dele. E a partir disso começa a história, né, onde todo o comboio perde a vida numa emboscada que tem do Talibã. E o Ahmed tentou avisar, só que já era tarde demais. E a partir disso só fica vivo o John Killen e o Ahmed. É aí que se inicia então a saga deles dois, porque perderam tudo, deixaram tudo para trás e não sabem a localização certa da volta para a base, né, dos Estados Unidos, aonde estavam os outros soldados. Nesse trajeto de volta para a base, sem eles saberem o caminho correto e nem que direção seguir, o John Killen sofre vários atentados. Ele e o Ahmed, só que ele é baleado, ele tem várias escoriações, ele fica muito mal nesse trajeto. E isso tudo tem vários soldados do Talibã tentando encontrar os dois. Quem cuida dele é o Ahmed em todo o caminho, carregando ele por vários quilômetros até chegar na base. E agora, a reviravolta dessa história, o John Killen, né, chega na base, é tratado ali com médicos e tudo mais, volta para os Estados Unidos e um colega dele acaba dando a notícia de que o Ahmed está sendo procurado agora pelo Talibã por ter ajudado ele. Desde aí, o John Killen trava uma luta muito grande para que a família do Ahmed tenha os vistos para ir morar nos Estados Unidos e principalmente encontrar o Ahmed para salvar ele dos talibãs. John Killen, ele percebe enquanto ele está na casa dele que o Ahmed deu a vida por ele, né, e agora está sendo perseguido e que isso é uma coisa injusta e ele tenta a todo custo reparar esse dano, né, que ocorreu por conta do salvamento dele e que agora está sendo visto, né, pelos talibãs como um tipo de traição. A partir disso, o John Killen, ele batalha em todas as esferas possíveis para poder atingir o único propósito dele agora, que é salvar o Ahmed e a família dele. Depois dele já recuperado, ele volta para o Afeganistão. Ele contrata uma equipe, só que ele tem 3 dias para esperar que essa equipe esteja completa. E ele sabe que se os talibãs pegarem o Ahmed, não vai ter escapatória. Então, o chefe dessa equipe que ele contrata diz para ele esperar, só que ele sabe que é uma corrida contra o tempo. Saber dessa perseguição, o John Killen acaba indo sozinho, por conta própria, e lá vai ter um ponto de encontro depois que ele achar o Ahmed e a família dele, para que essa equipe que ele contratou e buscar os dois. Só que nessa saga de procurar o Ahmed, manter vários contatos, né, inclusive com o irmão dele, John Killen acaba sendo reconhecido pelos talibãs, apesar dele ter dado um nome diferente nessa busca, nessa volta para lá, para o Afeganistão. Ele acaba sendo descoberto e é uma corrida contra o tempo maior ainda, e acaba que ele encontra o Ahmed, só que esse filme mostra a guerra, né, entre os talibãs e os soldados americanos. Então, nesse trecho que ele encontra o Ahmed e vai para o ponto de encontro para ter a extração, né, que é com o grupo que ele contratou, o John Killen, começa uma guerra entre o Talibã e eles dois, que é minoria, até que chega, né, o resgate e tudo mais. E esse contexto mostra justamente o que era vivenciado, né, pelos afegãos. Vale lembrar que esse contexto se iniciou pelas tropas americanas no Afeganistão desde 2001, com os atentados, né, das Torres Gêmeas, e isso se perdurou por longos anos, até que, no ano de 2021, foi retirado todas as tropas americanas do Afeganistão e o Talibã tomou conta do território. Esse filme pode até ser usado como referência em redação que fale a respeito disso, né? Como vem o Enem esse ano, teve muito contexto de guerra, de conflitos entre países nos últimos tempos. Creio que essa é uma boa indicação de filme de repertório para uma redação. Essa é uma boa história pela cultura de um que é afegão e do outro que é americano, e o entrelace das histórias, né, e a busca pelo salvamento. E a outra visão, o outro lado da moeda, que é a traição, né, que o povo de lá não aceitou, né, e não aceita, que é essa perseguição com o personagem Ahmed.